Fala galera, beleza? Então olha só, agora vamos avançar um pouquinho, né, na matemática que a gente vai utilizar na física, né? Vamos falar sobre vetores. Lá no início a gente viu que existem dois tipos de grandeza, as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Esses nomes, eles não vêm à toa, né? A grandeza física escalar tem esse nome porque ela utiliza a matemática com escalares, que essencialmente são números, tá? Então a gente chama na matemática de número de um escalar. Basicamente é isso. E a grandeza física vetorial, a gente vai utilizar outra coisa, a gente vai usar vetores, né? Então assim, vetores são entes matemáticos, não são coisas que a matemática estuda, além de números, além de matrizes, né? Além de lugares geométricos. Então assim, um vetor é uma coisa que a matemática estuda, assim como o número é uma coisa que a matemática estuda. A gente pode pensar dessa forma. E a gente representa o vetor como um segmento de reta orientado, ou seja, né, reta infinita, mas um segmento é um pedacinho dela. Então, é um pedacinho da reta e ela vai ter uma orientação, ela vai ter um início, que é a bolinha, e vai ter um final, onde é a setinha, né? E aí, o nome que a gente dá para vetor geralmente são letras, tá? Geralmente são maiúsculas, mas podem ser minúsculas também, com uma setinha para a direita em cima. Isso não significa que o vetor seja para a direita, né? Por exemplo, ó, esse vetor aqui é o vetor B. Ele não está para a direita, mas o nome que eu vou dar é com uma setinha para a direita. É apenas uma nomenclatura que a gente está usando, né? E também é comum aparecer em livro, né, letras em negrito, tá? Letras bem escuras, né? Só que é muito difícil a gente fazer isso no papel com lápis, então acaba que a gente não usa muito isso na mão, né? A gente usa mais quando está fazendo um documento no computador. Bom, então olha só, vetor A, né? Início na bolinha, final na setinha. Vetor B, início na bolinha, final na setinha. Existem algumas coisas importantes, né, que a gente tem que estudar. E assim, vetor é um estudo matemático que a gente está fazendo aqui. Então assim, a gente não vai se preocupar muito com nenhum vínculo com a realidade. A gente vai aprender apenas as operações, a gente vai aprender apenas a trabalhar com o vetor, tá? Então, primeira coisinha, é interessante saber o que é um vetor equipolente, tá? Vetor equipolente são vetores que têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Então assim, a gente falaria que eles são iguais, só que na matemática eles têm um nome mais sofisticado, mais bonitinho. Só isso. Então olha só, esses dois vetores aqui, eles têm um comprimento de 2 unidades de medida. Não sei qual unidade de medida, são 2 unidades de medida quaisquer, né, que se pode utilizar em vetores, né? E aí o vetor R, ele está na direção, ou melhor, esse vetor aqui, ele está na direção da reta R. Esse daqui está na direção da reta S. Eu botei aqui que R e S são paralelas, né? Então são dois vetores que têm a mesma direção. Mesmo sentido, tá vendo? A setinha apontando para o mesmo lugar. E mesmo comprimento. Então eles são vetores equipolentes, né? No dia a dia, né, de vez em quando a gente fala que são vetores iguais, mas o nome técnico é vetor equipolente. Bom, e o que é importante a gente saber na física? As operações, tá? A gente vai estudar, por enquanto, soma, subtração entre vetores e a multiplicação e divisão de um vetor por um escalar, tá? E aí, na soma, tem duas regrinhas, né, que é a regra do polígono e a regra do paralelogramo, ok? Primeiro a gente vai ver na regra do polígono. Na regra do polígono, a gente geralmente se classifica em três casos, né? No primeiro caso, são vetores que têm a mesma direção. Então, olha só, vamos somar o vetor A com o vetor B aqui, tá? Então, ó, o vetor A é 3 para a direita, 3 unidades de medida para a direita, B, 2 para a direita e C, 1 para a esquerda, né? Vamos supor que todos estejam na direção horizontal. Então, olha só, a primeira coisa que a gente faz, né, pela regra do polígono, é escolher qualquer um deles, não importa a ordem. Como não importa a ordem, geralmente a gente pega o primeiro, né, e desenha. Vou pegar aqui o primeiro, ó, o vetor A, e vou desenhar. Então, ó, desenhei ele aqui. São 3 para a direita, né? Depois, no final dele, que é onde fica a setinha, né, o final dele é na setinha, eu vou desenhar o próximo, que é o vetor B. Tá? O vetor B é 2 para a direita. Então, ó, o início dele vai ficar no final do primeiro. Aí eu vou e desenho. O que eu vou fazer depois? Bom, eu vou ligar do início do primeiro até o final do último. Quando isso acontece, né, de vetores terem a mesma direção e mesmo sentido, né,
Mesmo sentido que eles têm também. Acaba que na prática você soma direto o módulo deles. A 3 com 2 vai dar o quê? 5. Né? 5 unidades de medida. Então, olha, geralmente a gente fala que o resultado é o vetor resultante, que a gente chama de R geralmente. Então aqui, o vetor resultante, que vai ser o resultado de A mais B, do vetor A mais o vetor B, vai ser 5 para a direita, né? Beleza? Bom, então, mesma direção, mesmo sentido, na prática você pode somar direto o módulo, né? A intensidade deles, o comprimento deles. Bom, e aqui, na letra B? Quanto que é o vetor A mais o vetor C? Vamos lá, de novo. Vou desenhar primeiro o primeiro vetor, que é o vetor A, né? 3 para a direita. No final dele, eu vou desenhar o vetor C, que é 1 para a esquerda. Então, vou ter que voltar aqui, ó. Voltei. Então, eu fui 3 para a direita, voltei 1 para a esquerda. Aí, eu vou ligar do início do primeiro até o final do último, né? E vai ficar assim. Eu fui 3 para a direita, voltei 1. Então, vai dar 2. O vetor resultante vai ser quanto? Vai ser 2 para a direita, né? Então, só deixando aqui bem destacado, ó. Quanto que é o vetor A mais o vetor B? O vetor A mais o vetor B vai ser um vetor para a direita de 5. Quanto que é o vetor A mais o vetor C? Vai ser para a direita de 2, né? Unidade de medida que a gente está utilizando aí. Bom, então na prática, mesma direção, quando você soma vetores, né, você trabalha apenas com um módulo. Se tiver mesmo sentido, você soma um módulo, soma intensidade, 3 com 2, somou. Se tiver sentido contrário, você faz o quê? Você subtrai, ok? Bom, então, ó, primeiro caso foi. Vamos para o segundo caso, que é um dos casos mais comuns, né? Perpendicular. Quando a soma der, né, uma figura com os vetores perpendiculares entre si. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou desenhar o primeiro vetor, aqui A mais B. A é 3 para cima, B 4 para a direita. Então, vou desenhar aqui primeiro A. Ó, 3 para cima. No final do vetor A, eu vou desenhar o vetor B, que vai ser, ó, 4 para a direita. Aí eu vou ligar do início do primeiro até o final do último, né? Sempre apontando para o final do último. Tá? Aqui vai ser o início, aqui vai ser o final. Então esse vai ser o vetor resultante. E você vai reparar que vertical e horizontal faz 90 graus. Então isso aqui faz o quê? Um triângulo retângulo. A gente pode falar, né, que o módulo de R, né, o módulo de R, eu vou botar aqui, ó, módulo de R, né, é apenas o número de R. Eu vou chamar de R para facilitar a nossa vida. Tá? Então, o módulo dele ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Teorema de Pitágoras, né? Então, ó, R ao quadrado vai ser 9 mais 16, né? Então, R vai ser a raiz de 25, que vai dar, ó, 5 unidades de medida. Ok? Então, assim, aqui no vetor perpendicular que você começa a reparar a diferença, né, de uma grandeza física escalar para uma vetorial, né? De vez em quando, quando você soma grandezas vetoriais, que você vai fazer com vetores, né, acaba que 3 mais 4 pode dar 5. Esse é o problema, tudo bem? Então, olha só, primeiro caso, mesma direção, você pensa, mesmo sentido ou sentido contrário? Mesmo sentido, você soma o módulo. Sentido contrário, você subtrai, né? Segundo caso, o que a gente vai acontecer? Quando é perpendicular, aí vai dar o quê? Um Pitágoras que você vai fazer aí, um teorema de Pitágoras, né? E qual é o terceiro caso? O terceiro caso é mais delicado, né? Que é quando você não vai ter nem na mesma direção, nem direções perpendiculares entre eles, tá? E aí, o que a gente faz? Bom, vamos lá. Outros casos. Vetor A, 4 com essa direção aqui, tá? E o vetor B para a direita, né? Direção horizontal para a direita. O que a gente faz? Desenha primeiro, vetor A, desenha aqui, ó. Né? Aí no final dele eu vou desenhar o vetor B. Então, desenhei aqui o vetor B. Aí eu vou ligar do início do primeiro até o final do segundo. E esse daqui vai ser o vetor resultante. Ok? Bom,
Não formou uma reta, então ficou difícil de fazer a conta. Não formou um triângulo, né, retângulo, então também está difícil de fazer a conta. O que a gente vai pensar? Olha só. O vetor A, ele media 4, né? Unidade de medida. O B, 2. Né? Só que aí formou um triângulo. E um triângulo, né? Existem algumas coisas que a gente sabe. A gente sabe a lei dos senos, sabe a lei dos cossenos, teorema de Pitágoras, né? Vamos usar aqui a lei dos cossenos. Vamos lembrar como é que ela é. Olha só. Em qualquer triângulo, você consegue descobrir o valor de um dos lados a partir dos outros dois lados e do ângulo oposto a ele. Então, por exemplo, se eu quero descobrir qual é o valor de A, eu vou pegar o A, elevar ao quadrado. Aí os outros dois, B e C, eu vou botar um elevado ao quadrado mais o outro elevado ao quadrado. Menos, o menos é da fórmula, 2 vezes o B vezes o C, ou seja, não é o que eu quero, vezes o cosseno do ângulo oposto. Qual é o ângulo oposto a A? É o ângulo alfa. Aí eu descubro o valor de A. Aí se eu quisesse descobrir qual é o valor de C, então, C ao quadrado, os outros dois, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, ângulo oposto ao θ. Então, vezes cosseno de θ. Isso aqui é a lei dos cossenos, né? Bom, então eu tenho o lado dos outros dois. Se eu souber qual é o valor desse ângulo aqui, ó, desse ângulo, eu consigo usar a lei dos cossenos. Então, vamos lá. A gente sabe que esse 2 está na horizontal. E aqui, se a gente traçar uma reta auxiliar horizontal, a gente vai ter esse ângulo aqui, ó, 60, né? Só que aí, horizontal com horizontal são paralelas, né? Então a gente pode falar que são duas retas paralelas. Região interna entre elas, ângulos alternados. São ângulos alterno-internos. Então eles são o quê? Tem a mesma medida, né? Então aqui, ó, 60 graus. E aí eu vou usar a lei dos cossenos, ó. O módulo de R, né? Para facilitar a nossa vida, vamos chamar de R ao quadrado igual um deles ao quadrado mais o outro ao quadrado menos 2 vezes o cosseno de 60 graus. Então vai ficar, ó, R ao quadrado igual 4 mais 16 menos 2 vezes, né? Acabei esquecendo de multiplicar aqui, né? Ficou faltando multiplicar pelo 2 e pelo 4, né? Aí, ó, vezes 2 vezes 4 vezes cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Aí vamos lá. R ao quadrado vai ser 4 mais 16, 20. Posso cortar aqui o 2 com 2, né? Vou multiplicar por 2 para depois dividir. 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Então, ó, menos 8. Então, R ao quadrado vai ser 20 menos 8, 12, né? Então, R vai ser a raiz de 12. Bom, aí já tá bom pra caramba. A gente poderia fatorar aqui, né? Mas o importante por enquanto não é isso, né? Bom, então, basicamente, né, na regra do polígono, você vai desenhar, né, um no final do outro, um ligado ao outro, vai formar o que a gente chama de linha poligonal, tá? E depois a gente vai ligar, né, do início do primeiro que a gente desenhou até o final do último, sempre isso. E aí você sempre vai formar polígonos, né? E aí, basicamente, você pode usar toda a geometria que você conhece, tá? Tudo que você sabe de geometria, você pode usar aqui para descobrir o valor, né? Se formar um triângulo, você pode usar tudo de triângulo. Se formar um quadrado, você pode usar tudo de um quadrado. E aí você pergunta, como que pode formar um quadrado? Porque de vez em quando você vai ter uma soma de mais de 2 vetores, tá? Mais à frente a gente vai botar exemplo disso. Bom, aí continuando. Esse daqui que a gente está vendo, essas formas, era a regra do polígono, mas também tem a regra do paralelogramo, que é uma forma alternativa de você resolver. Então, basicamente aqui, ó, tenho 5 para cima, 12 para a direita. Quanto que é o vetor A mais B? A e B, né? Você pega um ponto e você vai colocar os dois vetores saindo do mesmo ponto. Então, A, 5 para cima. B, 12 para a direita. Então, nessa regra, ambos vão sair do mesmo ponto, tá?
Aí você vai fazer o quê? Você vai desenhar retas paralelas, tá? No final de cada um deles. Então, por exemplo, no final do 5, eu vou desenhar uma paralela à reta que tem a direção do 12. No final do 12, eu vou desenhar uma reta paralela, né, à direção do 5. Aonde eles se encontrarem é o final, tá? Aí você vai ligar, ó, do início da onde eles estavam até onde eles se encontraram. E isso vai ser o vetor resultante. Ok? Você vai reparar que novamente aqui nessa situação está fazendo o quê? 90 graus, então acaba que é um triângulo retângulo. A gente pode utilizar Pitágoras, né? Ó, essa altura aqui vale 5, é a mesma que tem aqui, né? Então você vai ter, ó, o módulo de R, né, ao quadrado igual 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, ó, R ao quadrado vai ser 25 mais 144. R ao quadrado vai ser 169. R vai ser a raiz de 169. 13. Tudo bem? Bom, se você fizesse da outra forma, daria o mesmo resultado. Ok? Então vamos lá. Quando você usa uma, quando você usa outra, né? A regra do paralelogramo, tá? Você só pode utilizar quando tiver dois vetores. Só quando são dois vetores. A regra do polígono você pode usar com qualquer quantidade de vetor, tá? Mais à frente a gente vai pegar exemplo disso. Tudo bem? Bom, aí vamos continuar. Diferença, né? A diferença entre vetores, tá? Basicamente, você continua usando as mesmas regrinhas do polígono e do paralelogramo. A única diferença agora você vai trabalhar com vetor negativo. Negativo num vetor é apenas apontar para o outro lado. Então, olha só. Imagina que tem o vetor A, B, C, D e E. Quanto que é o vetor A menos o vetor B? Vamos lá. Qual é o vetor A? 5 para a direita. Então, vou desenhar aqui o vetor A. 5 para a direita. No final dele eu vou desenhar o próximo vetor. É o vetor B? Não, é o vetor menos B. Se B é 1 para a direita, o vetor menos B mantém a mesma direção e inverte o sentido. Vai ser 1 para a esquerda. Então eu vou desenhar ele aqui, ó, 1, né, para a esquerda. Então olha o que aconteceu. Né? Eu vou ter 5 para a direita e 1 para a esquerda. Então o vetor resultante, ó, vamos chamar aqui de R, vai ser do início do primeiro até o final do último. Esse é o vetor resultante. Ou seja, ele vale quanto? 4. 4 para a direita. Vetor A menos C. Vamos lá. A menos C. Qual é o vetor A? O vetor A, ele é 5 para a direita. Então, ó, desenhei ele. Tá. E o C? C é 2 para a esquerda. Então, o vetor menos C é 2 para a direita. Aí eu vou ligar do início do primeiro, né, até o final do último. E esse vai ser o vetor resultante. Tá? Do início do primeiro até o final do último. Esse daqui vai ser o vetor resultante. Então você percebe que ele vai ficar com quanto? Ele vai ficar com 7 unidades de medida. Ok? Tá, e quanto vai ser o vetor menos A menos D? Vamos lá. A, 5 para a direita. Então, o vetor menos A vai ser 5 para a esquerda. Tá, desenha aqui. 5 para a esquerda é o vetor menos A. Né? E o vetor menos D? Se D é 12 para cima, menos D é 12 para baixo. Então, 12 para baixo. Aí você liga do início do primeiro até o final do último. Então, eu liguei aqui do início do primeiro ao final do último. E esse vai ser o vetor resultante. Você percebe que aqui, ó, vai dar também um teorema, né, de Pitágoras. Né? Deu um triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Só que a gente acabou de fazer essa conta, né? Aqui. Quando é 5 e 12 dá quanto? Dá 13. Significa que eles são iguais? Não, não vão ser iguais, ó. Esse camarada aqui, ele é um vetor que tem essa aparência, ó. Ele vai na diagonal para cima, né? Já esse vetor aqui, ele vai ter, ó, a diagonal para onde? Para baixo.
Eles têm o mesmo tamanho, vai ter 13, mas eles não são iguais, né? O sentido é diferente, tudo bem? E o D menos E, vamos lá, D menos E. D é 12 para cima. Vamos lá, D, 12 para cima. E o vetor E? E é 12 com esse sentido esquisito aqui. Então, ó, o menos E é para o outro lado. Vou ter que inverter, botar ele para cá. Vai dar, ó, 12. Aí a gente vai ligar do início do primeiro, né? Vou botar outra cor aqui só para diferenciar. Até o final do último. Tá? Primeiro até o final do último. E esse vai ser o vetor resultante. Você percebe que não é mais, né, uma situação que você tem um triângulo retângulo. Então, o que você vai pensar? Poxa, vamos tentar usar ali dos cossenos. Eu consigo descobrir qual é o valor desse ângulo aqui? Vamos lá. A gente sabe que ele faz 30 graus, né, com a horizontal. Para ele ir para o outro sentido, esse ângulo aqui continua sendo, ó, 30 graus. Então, ó, aqui vai ser 30 graus. Só que se você reparar, a direção desse vetor aqui de 12 é vertical. Então, o ângulo rosa de 30 e o verde são ângulos complementares, né? Então, você pode falar que esse ângulo que a gente tem aqui vale 60, que é quanto falta para chegar aonde? 90 graus, né? Aí fica muito mais fácil de fazer a conta. Vamos botar aqui, ó, o vetor resultante é o vetor R. Então, lembrando que o módulo do vetor R eu estou chamando de R puro, né? Quando eu escrever R é só o módulo dele. Então vai ficar, ó, R ao quadrado igual um dos lados 12 ao quadrado, mais o outro lado 12 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes o outro, vezes o cosseno de 60 graus. Só que além disso, olha só, cara. Eles têm, ó, 12 e 12, né? Dois lados iguais, né? E o ângulo entre eles é 60. Todo triângulo, né, ele tem uma relação do lado e do ângulo oposto. Se os lados são iguais, os ângulos opostos têm que ser iguais também, né? Esse tem que ser igual a esse. E a soma tem que dar 180, não é? Então a gente pode falar o seguinte: já tenho 60, os outros dois têm que ter quanto? 120. Vai 60 para cada um. Então isso aqui é um triângulo equilátero. Se os ângulos são iguais, os lados vão ser iguais também. No triângulo é assim, né? Então a gente já pode afirmar que quando a gente resolver tudo isso aqui, ó, o R vai dar quanto? 12. Né? Então vai ser 12 unidades de medida. Ok? Bom, e aí a gente acaba a ideia da diferença. Tá? Quando a gente começar a fazer mais questões, eu vou colocar alguns métodos alternativos de você resolver aqui na diferença e vou destacar alguns macetezinhos que a gente pode ter, né? Aí vamos lá, multiplicação por escalar e divisão por escalar. Por incrível que pareça, né, é mais fácil, porque a gente não vai multiplicar um vetor por outro, por enquanto, pelo menos por agora não, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar ele por um escalar. Escalar é um número, então a gente vai trabalhar apenas com o módulo. Então olha só, quanto que é o vetor 8A? Se A vale 4 para a direita, o vetor 8A vai ser, ó, quanto que é 8 vezes 4? 32. Então o vetor 8A, que eu vou chamar de resultante, ó, vai ser 32 para a direita. Quanto que é o vetor menos 2A? Bom, 2A vale 8 para a direita. Então menos 2A, 8 para a esquerda, né? Então, basicamente é isso. Você apenas trabalha com o módulo. Quanto que é o vetor A? 4. Quanto que é 4 vezes 0,2? 0,8. E esse vai ser o vetor resultante. Beleza. E a divisão? É a mesma ideia. Se o vetor A vale 12 para a direita, o vetor A dividido por 2 vai ser quanto? Vamos chamar de vetor resultante. Vai ser, ó, 6, né, para a direita. Pô, legal. E aqui? Vamos ver esse daqui, ó. Menos A dividido por 3. A é 12. Divide por 3 vai dar 4. Só que é para a direita, né? Quando é menos, vai para a esquerda. Então vai ser, ó, 4 para a esquerda.
Esse é o vetor resultante aqui. E aqui, ó, A dividido por meio. Vamos lá. Dividir por meio, na prática, é multiplicar por 2. Então, ó, ele vai ser 24 para direita. Ok?